Olá, gente! Hoje nós iniciamos a segunda temporada do nosso Talk to You. E hoje temos o nosso convidado muito especial, que foi nosso aluno na turma de sábado da Vira-Chave do nosso curso Academy. E com vocês, Sávio Tavares. Bem-vindo, Sávio, no nosso Talk to You. Obrigado, Tainá. Prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papinho, conhecer um pouco. Meu primeiro podcast. Primeiro de muitos, Sávio. Vou falar aqui um pouquinho do currículo do Sávio. Ele é certificado de especialista em investimentos Ambima, tem MBA em investimentos, ele é pós-graduado em assessoria em alta performance e, lógico, formado aqui pela Vox2U. Sávio, como que você conheceu aqui a nossa escola? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Tainá, foi bem engraçado. Um dia, estava ali no começo da minha profissão, quando eu vim para Macaé, estava ligando para alguns clientes, e um desses clientes foi Fábio Santos, que é o diretor. Mas antes de eu ligar, eu vi ali no WhatsApp dele, Vox2U, curso de oratória. Eu pensei, será que ele trabalha no curso de oratória? Aí fiquei naquela, liguei para ele, me apresentei. Mas antes de eu conversar sobre a carteira de investimentos dele, eu falei, Fábio, isso daqui sobre o curso de oratória, como é que funciona? A gente ficou conversando durante um tempão, mais do que sobre a carteira de investimentos dele. E 2 semanas depois, eu estava fazendo minha primeira aula na Vox no sábado. E eu lembro que nesse período foi assim, eu lembro que o Fábio comentou comigo sobre você, e depois você já apareceu na festa, tipo, como aluno, tudo. Eu falei assim, realmente, ele já tá assim, decidido que será nosso aluno. E aqui, durante o curso, o que mais te surpreendeu? Você já tinha esse interesse com oratória, mas acredito que você não sabia muito como que seria a metodologia. Chegando aqui, o que mais te surpreendeu? Bom, boa pergunta, porque tudo me surpreendeu. Não teve um ponto que não tenha me surpreendido, mas observando assim a linha do tempo, eu acredito que cada vez que eu ia ali na frente do palco, com meu coração batendo, com medo de estar ali, de me apresentar, de errar. Acho que cada dia que eu estava ali, tanto ali no caixote na hora do intervalo, quanto nas dinâmicas dentro de sala, me fez entender que aquele momento é importante, que cada dia eu ia diminuindo minha ansiedade, meu estresse ali de chegar, minhas palpitações. E hoje, quando eu ia para algumas turmas para repor aula, eu não sentia mais nada, eu piso ali no caixote e não sinto mais nada, então eu vejo que esse realmente foi o momento mais importante para mim. Ah, cara, que legal. E aí, você lembra de alguma técnica que mais assim, te chamou a atenção, que você usa no seu dia a dia? Bom, muitas, mas o rapport, na minha visão, é o que mais impacta meu dia a dia, que não só com meus pais, com meus amigos, mas também com as pessoas com quem eu trabalho. E ter uma boa relação com as pessoas com quem eu trabalho é muito importante, fora com os meus clientes também. Porque ali eu tenho que gerar uma conexão tanto com as pessoas com quem eu trabalho, quanto com meus clientes, porque eles têm que entender a minha visão, principalmente de investimentos, e eles têm que, de uma maneira, aceitar aquilo. Eles só vão aceitar se eu me conectar a eles. Então, o rapport, que é aquela questão de você se conectar à pessoa e depois você fazer a pessoa se conectar a você, para mim foi a mais importante até hoje. E essa atividade então impactou tanto na sua vida pessoal e profissional, né? Então conta um pouquinho assim os impactos que a Vox trouxe para sua vida pessoal, profissional. Fala também um pouco da sua carreira e como que a Vox te ajudou a alavancar. Bom, quando eu entrei no mercado financeiro ali no final de 2020, eu comecei a perceber que algumas pessoas elas se destacavam mais do que outras. Eu fui entender por que elas se destacam. Aí eu percebi que o como é mais importante do que o que você fala. Então eu comecei ali no Instagram, ver algumas coisas sobre oratória, comecei a ver outras coisas sobre investimentos e percebi que as pessoas que se destacavam, elas falavam muito bem. Aí eu fui começar a entender o que é oratória, comecei a ver o que é dicção, se falar bem, falar em público também. Então, de pouco a pouco fui aprendendo e tal. E descobri que 2 livros. Manual de Persuasão do FBI e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esses 2 livros viraram minha chave em relação
a conexão com as pessoas, a estar ali conversando melhor com as pessoas, principalmente porque minha atividade é comercial. Eu ligo para os clientes, falo de investimentos, falo de momento econômico. Então, eu tenho que trazer o economês para uma linguagem simples. Então, o rapport, essa questão é importante porque se a pessoa não entende muito, eu tenho que falar de maneira mais simples. Mas se a pessoa já tem um conhecimento, eu tenho que mostrar que eu tenho conhecimento e mostrar autoridade também. Então, e isso foi em São Paulo. E quando eu cheguei em Macaé, que eu passei para a instituição que eu estou hoje, logo uma das primeiras ligações foi o Fábio. E aí eu fui vendo que realmente a oratória é algo fantástico, que é algo que faltava na minha vida realmente, porque a gente tem certos momentos na vida que a gente precisa virar aquela chave. E eu percebi que essa virada de chave para mim foi a Vox, e eu agradeço muito porque 2023 só foi excelente, porque a Vox estava na minha vida, está, né, que ainda não acabou 2023, e 2024 a Vox também estará na minha vida de uma maneira diferente. E eu sei que eu vou aproveitar muito mais essa oportunidade que a Vox está me dando, porque quem faz o bem, como vocês fazem, esse bem tem que ser continuado e tem que ser compartilhado. E agora a minha missão vai ser compartilhar esse bem que vocês fizeram comigo. Ai, gente, é fofo! E aí aqui eu também já fiz o curso, eu acho que essa parte de ter essa flexibilidade, que eu vejo muito mais como flexibilidade comportamental, de falar com várias pessoas. Você, fala de um assunto que é um pouco mais complexo, que é a parte de investimento, tem que convencer, então tem gente que sabe muito, ou acha que sabe muito, quer já discutir, e tem gente que não sabe nada. E aqui, às vezes, quando eu tinha que conversar, eu me deparava com situações como essa também, e a Vox me ajudou muito. Nesse de organizar minhas ideias, saber ali defender um ponto, defender o outro, convencer a pessoa que aquilo é bom, ou que aquilo não é o ideal. Então, ajudou muito. Mas o que me chama a atenção também é que você sempre se mostrou só uma pessoa muito determinada. Por exemplo, vou fazer o curso de oratória. Nem conhecia nada, veio. E aí, da sua vida pessoal, você também é assim, bota algo, tem o foco e vai até o final? De um tempo pra cá, sim. Acho que de uns 2 anos, 3 anos pra cá, eu acredito que eu me tornei essa pessoa, porque eu sempre fui um adolescente que fiquei em casa com vergonha de estar saindo com os amigos, vergonha de falar na apresentação de trabalho lá da escola, apresentar em público, dançar na minha escola tinha o folclore de ser festa junina, então tá ali dançando na frente de todo mundo, eu sempre tive muita vergonha. E depois, com a maturidade, fui percebendo que eu perdi muitas oportunidades por não falar, por não agir, por não tomar iniciativa. E nesse período que eu tive ali, a partir dos 20 anos, eu comecei a entender melhor que eu tenho que buscar algo para minha vida. Com 23, acabou que surgiu a oportunidade que eu pensei, bom, eu sou formado em engenharia de produção. No local que eu tô, vai ser um pouco mais complicado arrumar alguma vaga para minha área. E surgiu a oportunidade de adquirir uma padaria com 23. Eu pensei muito e vi que eu tinha que ir. E graças à padaria, que foram alguns anos passando por isso, com um pouquinho de greve de caminhoneiros, com um pouquinho de pandemia. Então, acredito que isso me trouxe muita resiliência. E se não fosse os momentos que eu fosse proativo, que eu tomasse a iniciativa, eu não ia sair de alguns fundos do poço que eu entrei. Que a greve de caminhoneiros não vinha produto para eu vender. Eu tinha que controlar a demanda de pão, senão não teria pão para vender. Então, tomar a iniciativa de estar à frente ali da equipe e mostrar, olha, está acontecendo isso, mas confia em mim que isso vai melhorar e eu vou fazer de tudo para melhorar. Cada momento desses ali liderando aquelas pessoas me fez perceber que eu tenho que ser proativo. Então, a padaria me ajudou isso. E eu vi que a padaria não ia me dar dinheiro. Então, comecei a estudar para o mercado financeiro. Então, eu tive que ir lá, estudava horas e horas e horas. E errando muito. Aquela sopa de letrinhas que é o mercado financeiro, LCI, LCA, NTNB, CRI-CRAG. Você, cara... Um monte de sigla. Eu lembro que na faculdade eu tive algumas disciplinas de economia. Eu sou formada em contabilidade. E eu ficava assim, gente, é um mundo assim muito complexo. Eu, pelo menos, acho. E aí eu vejo que
você fez, né, a sua certificação e como que foi esse caminho? Você sempre gostou dessa área e decidiu se aprofundar ou realmente pensou assim, eu preciso mudar de área, deixa eu ver aqui qual que eu tenho mais facilidade, mais proximidade? Na verdade, eu sempre achei interessante empresas. Eu falava pro meu pai que eu seria empresário um dia. Só que em um determinado ali momento, com os 18 anos, eu aprendi que é uma ação. Uma ação é você ser sócio de uma parte da empresa. Então, você pode ser sócio do McDonald's, você pode ser sócio da Magazine Luiza, você pode ser sócio da Petrobras. O problema é qual o tamanho que você vai ser. Aí vai determinar o quanto você tem que comprar de ações. Isso sempre me fascinou. Porque quando eu comecei a entender como o mundo funciona, eu vi que é o mercado financeiro que faz com que a roda gire. Não exatamente a política, mas sim as finanças, a economia. Então percebi que se eu gosto de ciclos e se eu gosto de como a vida funciona, o mercado financeiro é uma área interessante fora que tem uma boa remuneração. Então isso atrai muito. Eu pude perceber que ali nesse processo com 18 anos, trabalhei num hotel, tive a padaria, eu fui vendo que realmente, eu caindo dentro do estudo, que realmente eu iria conseguir alguma coisa. Então, terminei a faculdade e percebi, bom, o que eu vou fazer? Eu preciso me especializar. Encontrei esse MBA em investimentos. Na época que eu terminei o MBA, que eu ia tirar minha primeira certificação, teve a pandemia. Então, eu tive que esperar ali 8 meses para tirar a certificação, que para estar na área que eu tô, eu tenho que ser habilitado a falar de investimentos, que no caso é esse certificado em especialista, que é o CEA. Aí foi o primeiro certificado que eu tirei. Tentei algumas vezes ali no LinkedIn para entrar em banco, não consegui, infelizmente. Até tentei para uma vaga para a instituição que eu estou hoje, que eu não consegui. E acabou que outra instituição acabou me contratando na época. Mas era algo mais autônomo, então eu tive que realmente aprender tudo do zero. E também tive que tirar outra certificação para estar habilitado para estar trabalhando nessa profissão. E eu fui aprendendo, e fui vendo que onde eu estava morando, que na época era em Cabo Frio, não era interessante, porque estava rolando aquela pirâmide de 1% de 10% todo mês, então era impossível oferecer o 1% que tinha da taxa de juros, e o cara ali oferecendo 10% por mês. Então ficava um pouco desleal, então resolvi morar em São Paulo para, novamente, a proatividade para captar mais recursos, porque como eu era autônomo, quanto mais recursos eu captava, mais dinheiro eu ganhava. Entendi. E você daria alguma dica para alguém que quer ingressar nessa área do mercado financeiro? Que dica você daria? Por onde começar? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Bom, boa pergunta. Muitas pessoas me perguntam e a única resposta que eu dou é vontade. Se você quer, você consegue. Mas se você ficar cada vez dando desculpas, falando que tá cansado ou que é difícil, você nunca vai conseguir. Para mim só tem 2 escolhas, o fazer e não fazer. Na maioria das vezes eu escolho o fazer porque é algo mais racional, mais lógico. Mas se você não sabe onde está e quer chegar a algum lugar, e esse lugar envolve uma boa rentabilidade num curto período de tempo, estudar durante 1 a 2 meses para a primeira certificação, que é o CPA 10, ou o CPA 20, já é um ótimo pontapé. Se você tem habilidade em falar com pessoas, ou já trabalha na área comercial, você já está com meio caminho andado. Porque o dia todo você vai falar com pessoas, estar com pessoas, que é a sua equipe, e também estar ali vendendo alguns certos produtos no banco. Ou se você quer ir para a minha área de investimentos, que foi o que eu fiz, eu ouvi podcast de investimentos todo dia. Porque o mercado, ele é dinâmico. Todo dia tem algo diferente. E se todo dia você não estiver acompanhando, você anda para trás. Então, entender o que é um juros, o que é uma inflação, um PIB, macroeconomia e microeconomia, você não aprende na certificação. Aprende no MBA? Sim. Mas o MBA não faz o aluno. Quem faz o aluno é você. Aí eu te pergunto, aonde você quer chegar? Então, assim, o que eu percebo é que às vezes as pessoas querem um resultado muito bom, mas sem esforço, sem um foco, sem conseguir se abdicar de algumas coisas. E é o que você falou, se a pessoa tem ali um objetivo de chegar numa carreira de sucesso, vai ter que abrir mão de algumas coisas e foi o que você falou, de fazer. E não botar a culpa em outra situação, estava chovendo. Não, se você quer fazer, nem que você programa ali meia hora todo dia, meia hora. Tira ali meia horinha para, por exemplo, escutar um podcast,
Ou se desenvolver, é algo que o Fábio sempre fala, a gente sempre tem que se desenvolver. Comprar ingresso do show é ótimo, essa diversão. Você vai ter uma experiência maravilhosa e passou. Você vai ter outras experiências parecidas como aquela. Mas quando você escolhe se desenvolver para chegar em algum lugar, é algo para você. Vai ter um crescimento que você vai colher lá no futuro. Então é muito nesse sentido. E nessa sua área que você realmente fala, dá para ver que tem que ter uma constância do todo dia tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu assumo que eu tentei já acompanhar. Eu já me perdi várias vezes, que da hora eu falei assim, não, tá muito bom. Aí depois veio outro, não, tá ruim. Gente, o que aconteceu no meio desse caminho? O que foi? Aí a política envolvida. Aí eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, realmente, se a pessoa não for constante, pode se perder. E aí acaba que pensa até que a área não é para ela. Mas às vezes é porque ela não fez o deverzinho ali de casa que era para fazer, que é seguir toda essa constância. E eu falo um pouquinho mais de, você já falou do sua área de investimento, tem alguma outra área que você vê que você conseguiu colocar assim, sua constância, sua disciplina, que você falou, opa, realmente agora deu muito certo na minha vida? Sim, e até engraçado, Tainá. Há um tempo atrás, na verdade, desde que eu voltei para Macaé, que foi em julho, agosto ali de 2022, eu voltei querendo entrar no shape. Ficar realmente com o corpo que eu quero. E também que com a pandemia, fiquei praticamente 2 anos sem treinar. Então, morando em São Paulo também não consegui treinar da forma que eu sempre treinei na minha vida, que eu já treino há 14 anos. Então, resolvi realmente procurar um nutricionista, um personal para estar me acompanhando nessa jornada, porque eu queria realmente chegar aonde eu nunca cheguei. Só que eu queria fazer uma viagem, que era a viagem dos meus sonhos, que era a viagem para a Europa. Eu falei, bom, eu quero estar com o corpo que eu quero para a viagem. E faz parte. Só que no meio tinha uma competição de fisiculturismo. Eu pensei, bom, já que eu vou estar no shape, por que não competir? Já que é um ano de tantas novidades, de tantas coisas que eu estou fazendo pela primeira vez, por que não? Então, eu conversei com o meu nutricionista, conversei com o meu personal, falei, olha, vai ter uma competição no dia 17 de junho. Isso era janeiro já. Meu Deus do céu. Eu vou competir. Então, a gente fez todo um processo que, para competir, existem vários meios, mas o meio que eu escolhi foi aumentar um pouco a massa muscular e depois secar. Só que tanto para aumentar a massa muscular, que para mim é muito mais difícil de secar, você precisa ter constância. Fazer um pouco todo dia. E foi assim, e assim. E eu, de vez em quando, eu postava no Instagram algumas coisas e as pessoas davam um feedback interessante. Mas eu falei, gente, será que isso é para mim? Só que eu vi que eu estava muito mais focado quando eu postava. E realmente, postar ali a alimentação, você está comprometendo que, ó, eu estou fazendo. Então, depois do carnaval, como a vida começa sempre depois do carnaval, eu resolvi postar todo dia no Instagram. Então, desde março desse ano, eu posto todo dia a minha rotina de alimentação, de treino, algumas coisas sobre desenvolvimento pessoal, que é uma área que eu gosto muito, e sempre, em todos os vídeos que eu posto dentro da academia, no cantinho ali, direito sempre, 1% todo dia. Porque não adianta você evoluir 10% e no outro dia você descer os 10%. Faz parte. Mas você evolui um pouquinho, todo dia, um pouquinho, no final de um ano você vai ter evoluído muito. E você não vai ter sentido. É claro que alguns dias você vai evoluir 3%, vai evoluir 4%. Tem dias que você vai estar no negativo em 2%, 3%. Mas o tanto que você fez durante um certo período vai compensar tudo isso. E a gente não pode esquecer de viver. Eu vou em festa, eu me divirto, eu vou jantar, saio com meus pais, saio com meus amigos e não me privo de nada. Claro que por um momento da competição, que foi aquele momento restrito, que eu comi 6 dias seguidos, frango e cenoura, um pouquinho de whey, um pouquinho de farelo de aveia, e aquele tudo ali, 8 litros de água, depois diminuindo, treino específico para cada momento que eu tô com mais carboidrato, é um treino específico. Quando eu tô no meio, outro treino específico. Depois, para finalizar, um treino específico. Então, cada momento eu exigia de pessoas próximas a mim competentes. E, claro, não adianta nada eu ter o norte e ter as pessoas ao meu lado se eu não faço a minha parte.
Então, eu vejo que essa questão de estudar para o mercado financeiro, que foi ao longo de 2020, final de 2019 para 2020 e 2021, trouxe essa disciplina para eu estar fazendo esse momento aí do fisiculturismo, que foi muito importante, me mostrou mais ainda que eu posso, eu quero, eu posso e eu consigo. Então foi um momento bem bacana aí de estar subindo no palco, estava cheio o local. E eu que sempre tive vergonha de tudo e imaginando na minha mente, caramba, e você... Não, ele com vergonha de se apresentar, ele sobe de sunga, pintado, pra competir. E ainda fiquei em quarto lugar de 7 pessoas, mas eu acredito que tenha ido muito bem pelo que eu fiz. E aquele momento eu entendi uma coisa que todo mundo fala. Não é o resultado que você vai ficar feliz, que você vai ter felicidade, mas durante todo o processo. Depois que eu tive o resultado, eu senti falta do processo. Porque eu fiquei perguntando, e agora? O que eu vou fazer? E aí você manteve, né? Tipo, eu te sigo, eu vejo que sempre você bota 1%. E, cara, isso ajuda muito. Eu também, lógico que eu não vou pra competir. Eu vou mais, assim, saúde e estética. E eu sempre falo com as pessoas, falei, gente, a gente tinha que postar mais, porque um influencia o outro. Um influencia o outro, por exemplo, no início do ano eu sempre falava, eu não vou fazer dieta. Eu sempre tive o meu tipo magro, eu ia pra academia, eu ganhava um pouco, pra mim já tava ótimo. Hoje em dia, de tanto ver as pessoas postarem um prato de comida, nutricionista, me despertou essa vontade de, opa, eu preciso saber o que eu tenho que comer. E quando tem ali, às vezes você bota assim, malhei 30 minutos. Tem gente que nem acorda, fala assim, acordei atrasado, não vou na academia que eu não vou malhar só 30 minutos. Cara, vai, é o que você falou, 1% todo dia. E isso influencia as pessoas a querer ter um hábito saudável. E eu fico assim, cara, pra mim é demais isso, da gente postar, influenciar a pessoa e algo positivo, né? Sim. É bem melhor do que estar postando só de festa. Não é pra também você tem que mostrar que você se diverte, mas na minha visão, tanto que eu tatuei isso em mim, amor fati. É você amar o teu destino. Amar o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Tem coisas que não estão no seu controle, mas o que está no teu controle é como você reage a isso, que é o estoicismo. Então, você entender que aquele teu momento ali é de disciplina, mas para ter um equilíbrio, você também precisa ter um momento com seus amigos, de lazer, de festa, de sítio, do jeito que você quiser. O importante é realmente estar tirando um pouco da tomada e relaxando. Senão você, na minha visão, e me observando, você dá uma estressada. Porque assim, eu já tive um período que eu falava assim, não, agora eu vou focar. E eu me vi estressada, porque assim, eu não comia um doce. Eu não comia, eu não queria beber, eu não queria fazer nada. E aí depois, conversando, eu tenho um primo que é nutricionista, ele conversou comigo e falou assim, não precisa você abrir mão de tudo. É você ter o equilíbrio. E também não é o equilíbrio de ficar um dia comendo alface e no outro querer comer 3 x-tudo. Não é assim. É de um equilíbrio, assim, beber 1 ou 2 cervejas, comer um doce, ao invés de ser ao leite, compra ali uns 70% cacau, 50%, dependendo. E aí que eu comecei a entender, eu falei, eu posso comer, assim, um hambúrguer. Eu também não preciso comprar o maior e o mais gorduroso, mas eu posso, tipo, tranquilamente. E nesse seu processo, qual foi o seu maior desafio no processo para ser, né, na competição? Porque você falou que começou assim, em fevereiro, depois do carnaval, até junho e julho, foi um curto período. Qual foi o seu maior desafio nesse período? O maior desafio, Tainá? Boa pergunta. Na minha visão, acho que o mais importante, eu diria, que foi o maior junto, que são os últimos 7 dias, que muda totalmente a rotina. Eu vinha ali comendo algumas coisinhas mais tranquilas, como um pouquinho de arroz, um pão podia comer, um queijo, mas em pouca quantidade. Mas realmente faltando 7 dias, os 3 primeiros dias são muita água, 8 litros d'água por dia. E carboidrato zero, apenas frango e cenoura, 3 refeições de frango e cenoura com uma refeição de farelo de aveia com whey. Isso durante os 6 dias. E para mim, o mais difícil agora, puxando a mente, é carbar.
No dia anterior à competição, você tem que comer muito carboidrato, só que você só pode beber 500 ml de água. E à noite você só pode molhar a boca. Porque tem um processo no corpo que quando você bebe muita água nos primeiros dias, a tendência é que a água saia debaixo da pele e teu músculo, por estar com pouco carboidrato, ele fica murcho. Aí vai passando os dias, você vai diminuindo a água e o corpo ele tende a puxar essa água que tem para o músculo, o pouco que tem, vai puxando. Só que quando você joga sal e muito carboidrato, quando o teu corpo já está nas últimas, o teu corpo enxerga aquela energia e bota direto pro teu músculo. Então todo fisiculturista ele come bem na noite anterior, mas come bastante carbo. Então eu tive que comer 2 hambúrgueres do McDonald's, uma batata frita grande e uma maçãzinha daquela tortinha de maçã. E sem água, aquele negócio salgado. Nossa, não gosto nem de lembrar. Meu, gente, eu bebo água de 3 em 3 segundos. Eu fico imaginando assim, ter que molhar só a boca, molhar a boca. Molhar a boca. E no dia seguinte, acordei comendo biscoito de arroz com geleia, banana amassada com mel, que eu preciso de carboidrato de rápida absorção, biscoito maisena, e antes de subir no palco, um pouquinho de Ruffles, que é ajudar no sal. Gente, é muito louco que eu pensava assim, que vocês seguiam uma dieta super restrita na semana de competição, do assim, não pode comer nada de nada, e você comendo... Não, mas isso no último dia. Só no último dia. Era batata, tilápia no último dia, é carbar o McDonald's no dia seguinte, biscoito de arroz com geleia, banana, mel. Gente, eu não fazia ideia. E assim, tem todo um estudo por trás, né? Pra deixar claro, vai que alguém quer inventar de fazer isso, pelo amor de Deus. Eu tenho 2 profissionais me acompanhando. Então, assim, tem todo um acompanhamento, porque você preparou o seu corpo para isso, para chegar até nesse nível que você provavelmente não passou mal, nem nada. Lógico que tem um desconforto, mas você estava preparado para isso. Mas aí você conseguiu fazer isso. Gente, eu não imaginava, eu juro, eu não imaginava que ficava sem beber água por um dia. Só molhando a boca. É exatamente assim, pega o copo, encosta no lábio e tranquilo. Meu Deus do céu. Mas lembrando que isso não é saudável, eu fiz para competir. Então se você que está ouvindo aí a gente quer entrar no corpo que você queira em 2024, procure um profissional da área, um nutricionista, endocrinologista, porque você tem que ver seus hormônios, tem que ver tua alimentação e, claro, um treino adequado perante o que você precisa. Às vezes você precisa de musculação, às vezes pode ser um crossfit, às vezes uma atividade física que você queira, mas procure um profissional. Exatamente, pelo amor de Deus, gente, vão beber água, tá calor, não desidratem. Sabe, foi um prazer te receber aqui. Se você quiser deixar a sua rede social ou algum contato para as pessoas tirarem ou essa dúvidas em relação ao investimento ou nessa área também de desenvolvimento pessoal, saúde, bem-estar, você pode deixar. E dá um recado que você queira deixar para o público que está assistindo a gente. Prazer é meu, Tainá. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima, que terá... Pessoal, redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, Sávio C. Tavares, Sávio de C de casa ali no meio. E um recado, seja melhor do que ontem. Apenas sendo melhor do que ontem, você já vai ver que você não vai ficar com aquela cobrança de eu tenho que estar fazendo, tenho que estar fazendo. Não. Ontem você não fez tão bem, o que hoje você pode fazer melhor do que ontem? E apenas faça. Obrigado. Obrigado, Tainá. Nada, sabe? Até a próxima mesmo. E eu aqui encerro mais um episódio do Talk to You, segunda temporada. Eu, Tainá Martins, que administra aqui a Talk to You. Até breve. Tchau, tchau.